Ele cambaleia. O corpo vacila de um lado para o outro, como se estivesse perdido dentro do próprio espaço, como se o chão tivesse deixado de obedecer à lógica reta que sustenta qualquer caminhada. Não era um momento íntimo, tampouco um descuido privado. Era a cena diante de câmeras, holofotes e testemunhas durante um encontro oficial no Alasca. Donald Trump, com o olhar perdido e os passos incertos, não conseguiu atravessar um simples tapete vermelho em linha reta. Zigue-zagueou da esquerda para a direita, hesitou, recuou 1 centímetro, avançou outro, até transformar o que deveria ser um gesto protocolar em um espetáculo perturbador. Por que um presidente que insiste em se apresentar como símbolo de força e autoconfiança não é capaz de sustentar nem mesmo a cadência de seus pés? Como explicar a fragilidade exposta de forma tão crua, sem filtros, sem chance de edição? As imagens rodaram o mundo. De início, houve quem risse, quem tratasse o episódio como mais uma excentricidade entre tantas. Mas basta olhar de novo, com atenção, para que a leveza do riso dê lugar ao peso da inquietação. Aqueles movimentos não são mero tropeço. Não são o deslize banal de alguém distraído ou o reflexo de um sapato mal ajustado. São sinais de algo mais profundo, algo que o corpo revela quando a mente já não comanda com a precisão necessária. O gesto de caminhar em linha reta, aparentemente simples, exige a coordenação de diferentes áreas cerebrais, equilíbrio motor, atenção concentrada. Quando isso falha, quando o corpo denuncia instabilidade sem motivo externo, a suspeita de um problema neurológico se impõe como uma sombra. E aqui está o conflito central. O homem que um dia ocupou a cadeira mais poderosa do planeta, aquele que tinha sob sua responsabilidade códigos nucleares e decisões capazes de redesenhar fronteiras globais, não consegue sustentar o próprio eixo corporal em público. O que significa quando o símbolo máximo de poder revela, em cada passo, a perda da própria autonomia? Podemos nos permitir normalizar esse espetáculo de decadência? Ou seria esse o momento de olhar além da superfície e perguntar se estamos diante de um quadro clínico que corrói, dia após dia, a clareza de raciocínio e a lucidez de julgamento? É tentador reduzir a cena a um detalhe, a um registro curioso entre tantos que compõem a trajetória de Trump. Mas seria um erro. Há histórias que se condensam em imagens e há imagens que gritam mais alto do que discursos. O caminhar trôpego em solo americano na presença de Vladimir Putin não foi apenas uma anedota. Foi o reflexo físico de uma mente em declínio. É como se o corpo tivesse se tornado a metáfora perfeita de um projeto político, instável, errático, incapaz de seguir em frente sem se perder pelo caminho. Esse episódio, registrado e divulgado pela Midas Touch Network, não apenas ganhou manchetes. Ele expôs algo que muitos preferem ignorar. Trump, em mais de uma ocasião, tentou vender ao público a imagem de vitalidade imbatível, de força sobre-humana, de saúde inquebrantável. Mas diante das câmeras, sem controle sobre cada detalhe, a realidade irrompeu como um raio que rasga a fachada. Não há narrativa que encubra a oscilação do corpo. Não há slogan que neutralize o olhar confuso. Não há frase de efeito que apague o tremor dos músculos que já não obedecem como antes. E a pergunta que surge é inevitável. Se um simples percurso sobre um tapete vermelho já se torna um desafio insuperável, como confiar a esse mesmo homem a condução de decisões que exigem clareza, firmeza e estabilidade? É apenas um tropeço ou é o sintoma de algo que mina, pouco a pouco, a capacidade de liderar? Cada vez que Trump tenta reforçar a ideia de que é invencível, a realidade o desmente com ainda mais força. Não há linha reta possível quando a mente já não sustenta o corpo. Pensemos na ironia. O encontro era com Vladimir Putin, um dos líderes que mais desafiam a ordem global, alguém acostumado a exibir disciplina e controle como armas de propaganda.
Diante dele, Trump revelou fragilidade, hesitação e vacilo. Que mensagem se transmite quando o palco diplomático se transforma em palco de constrangimento? Como interpretar a cena de um líder que não controla sequer o próprio deslocamento físico, tentando negociar com alguém que se alimenta da imagem de poder absoluto? Talvez o mais perturbador seja a clareza com que esse episódio desmonta anos de construção simbólica. Trump sempre buscou se vender como o oposto da fragilidade, um homem de negócios indestrutível, um político que não cede, um corpo que resiste. A caminhada trôpega rompe esse mito. E mais do que isso, nos obriga a encarar uma pergunta que ninguém gostaria de fazer em público. Até que ponto estamos testemunhando o avanço de uma deterioração cognitiva? Até que ponto as hesitações do corpo já anunciam hesitações da mente? Cada passo fora de compasso naquele tapete vermelho foi ao mesmo tempo um aviso e uma metáfora. Aviso de que algo não vai bem. Metáfora de que a trajetória de Trump pode já estar marcada por desvios incontornáveis. O corpo não mente e a política não consegue escapar do que o corpo denuncia. Aquela imagem não é apenas sobre um homem que vacila, mas sobre a fragilidade de um projeto inteiro que insiste em se apresentar como indestrutível. E é aqui que a inquietação se torna mais profunda. Se esse foi apenas um recorte, o que permanece oculto? Quantos outros episódios semelhantes foram abafados, editados, escondidos atrás de portas fechadas? Quantas vezes a instabilidade já se manifestou longe das câmeras, nos bastidores onde decisões concretas são tomadas? O que vemos é apenas a ponta de um iceberg que ameaça afundar de vez a narrativa de força que ele insiste em sustentar. Ele sempre se gabou de ser um homem que desafiava o tempo. Enquanto muitos líderes, após anos de exposição pública, assumem a vulnerabilidade e deixam que especialistas cuidem da própria saúde, Donald Trump insistiu em escrever ele mesmo a narrativa do corpo e da mente que dizia possuir. E não era uma narrativa qualquer. Em documentos que deveriam transmitir seriedade e precisão médica, o que se encontrava eram frases ditadas por ele próprio, moldadas para sustentar um mito de invencibilidade. Em vez de exames clínicos detalhados, o público se deparava com declarações grandiosas como "o presidente mais forte de todos os tempos" ou "saúde comprovada por vitórias em torneios de golfe". Essa construção caricata, feita para impressionar, revelou mais sobre a obsessão de Trump em encobrir suas fragilidades do que sobre sua condição real. Afinal, que tipo de líder sente a necessidade de falsificar até mesmo um relatório médico para manter a ilusão de poder absoluto? Essas escolhas nos convidam a refletir sobre algo maior do que o personagem em si. Quantas vezes, em nossas próprias vidas, encontramos pessoas que não suportam mostrar a fraqueza? Pais que, ao envelhecer, escondem exames dos filhos para não parecerem frágeis. Trabalhadores que, mesmo sentindo dores, continuam indo ao emprego porque não querem admitir que o corpo já não responde como antes. Líderes comunitários, professores, médicos, todos em algum momento preferem vestir a máscara da força, mesmo quando o corpo clama por cuidado. O que Trump fez, em escala mundial, é o reflexo exagerado de uma realidade cotidiana. A dificuldade humana em lidar com os sinais de desgaste. E quando pensamos em 2025, em uma geração de homens e mulheres que atravessaram crises econômicas, pandemias, transformações digitais e mudanças sociais profundas, a relação com a saúde se torna ainda mais delicada. Muitos carregam noites mal dormidas, ansiedade crônica, medo do futuro, dores acumuladas pelo peso da responsabilidade de sustentar famílias. Em meio a tudo isso, existe um dilema que ecoa no comportamento de Trump. Até onde podemos sustentar a máscara da força sem que ela se quebre?
O episódio em que ele confundiu o Alasca com a Rússia é mais do que um deslize de geografia. É a metáfora de uma mente que já não distingue fronteiras com clareza, que mistura espaços, memórias e sentidos. Quem nunca, em um momento de exaustão, chamou alguém pelo nome errado ou esqueceu detalhes básicos de uma tarefa importante? A diferença é que, quando isso acontece conosco, gera constrangimento ou risadas nervosas. Mas quando acontece com alguém que negocia tratados internacionais, que carrega o peso de decisões estratégicas, o erro ganha outra proporção. Pessoas entre 30 e 65 anos sabem bem o que significa lidar com lapsos. A memória começa a pregar pequenas peças, não apenas pela idade, mas pelo acúmulo de pressões, responsabilidades e angústias. Esquecer uma senha, trocar o nome de um colega, confundir datas de compromissos são deslizes que fazem parte da experiência humana. Mas imagine multiplicar isso diante de milhões de espectadores, em um cenário onde cada palavra molda expectativas e cada confusão pode inflamar crises diplomáticas. O que para nós é cotidiano, para Trump se transforma em ameaça à estabilidade mundial. E aqui surge o microconflito. Se todos nós reconhecemos a fragilidade humana em algum nível, por que é tão difícil aceitar que um líder também a possua? Talvez porque depositamos neles a expectativa de serem mais do que humanos, de representarem a solidez que nos falta. E quando percebemos que não passam de reflexo das mesmas limitações que enfrentamos no dia a dia, a sensação é de vazio. Onde buscar segurança se até mesmo o homem mais poderoso do mundo tropeça na própria mente? Em um tempo marcado pela velocidade da informação, pela cobrança constante por produtividade e pela ansiedade coletiva, a figura de Trump se torna ainda mais paradoxal. Ele encarna tanto o medo de envelhecer quanto a recusa em admitir que o tempo cobra seu preço. E ao falsificar documentos médicos ou ao exibir frases de efeito em vez de exames clínicos, ele apenas amplia a distância entre a realidade e a imagem que tenta vender. Não é isso, em certa medida, o que tantos de nós também fazemos quando mostramos nas redes sociais apenas os ângulos mais favoráveis da vida, escondendo as noites de insônia, os fracassos e os dias em que a mente falha? Ao refletirmos sobre isso, a pergunta se intensifica. Até que ponto podemos confiar em um líder que transforma até mesmo a própria saúde em espetáculo? Se ele já confunde fronteiras em discursos públicos, se já mistura realidades tão distintas, o que acontece quando precisa tomar decisões sob pressão? Quantas vezes, na rotina de qualquer cidadão, uma confusão simples já gerou consequências desproporcionais? Um médico que erra o horário da medicação, um motorista que perde a concentração por segundos, um gerente que assina um documento sem perceber a cláusula escondida. Agora, multiplique essa falha para a esfera geopolítica. O resultado é uma bomba relógio em escala global. Talvez seja isso que mais nos assusta, ver no rosto e nos gestos de Trump não apenas o colapso de um indivíduo, mas o reflexo das nossas próprias vulnerabilidades. Ele é o espelho distorcido do que vivemos. O esquecimento, a recusa em admitir fraquezas, o esforço desesperado para parecer forte quando o corpo já não aguenta. O problema é que, no caso dele, cada deslize não atinge apenas a si mesmo, mas pode comprometer a vida de milhões. É aqui que se torna vital compreender a formação desses líderes, os caminhos que os moldaram desde a juventude, as obsessões que carregaram e as contradições que os definiram. Porque não se trata apenas de analisar o presente, mas de decifrar o processo que levou Donald Trump a construir essa máscara de invencibilidade e Xi Jinping a trilhar uma trajetória oposta, marcada por disciplina e planejamento estratégico.
Entender esses contrastes nos dá a chave para interpretar os movimentos atuais da geopolítica, onde saúde, poder e narrativa caminham lado a lado. É justamente por isso que preparamos um e-book especial sobre as biografias de presidentes que moldam o cenário global como Trump e Xi. Nele, cada detalhe de suas histórias ajuda a enxergar com clareza os rumos do presente. O e-book está disponível no comentário fixado. Havia um clima de incredulidade quando Donald Trump apareceu no telhado da Casa Branca, apontando para o horizonte como se fosse dono de cada pedra, cada árvore e cada palmo do espaço ao redor. A cena era quase teatral. Jornalistas olhando de baixo, tentando decifrar os gestos de um homem que dizia sem hesitar que estava construindo armas nucleares ali mesmo, sobre sua própria residência oficial. Não era ironia, tampouco uma piada improvisada. Era uma afirmação dita com seriedade, acompanhada de expressões que misturavam orgulho e delírio. Quem observa de fora se pergunta: em que momento o discurso de um líder se transforma em sintoma de perda de conexão com a realidade? A estranheza cresce quando se recorda que ele também declarou, diante de assessores e da imprensa, que tudo aquilo era sua propriedade, como se tivesse comprado o coração político do país com recursos próprios. É meu dinheiro, eu paguei por isso, repetia com insistência infantil. Essa posse ilusória não é apenas um detalhe. Revela um traço de percepção alterada em que as fronteiras entre público e privado se dissolvem. Como confiar em decisões de Estado quando o líder já não distingue o que pertence a todos do que acredita ser exclusivamente dele? O episódio ecoa nas mentes de quem assiste como uma lembrança desconfortável de situações cotidianas. Quem nunca viu um idoso da família insistir que a casa onde vive há décadas ainda pertence a seus pais já falecidos? Quem nunca presenciou alguém em idade avançada se perder em confusões sobre dinheiro, acreditando que recursos pessoais eram infinitos ou que dívidas já quitadas ainda existiam? Esses momentos, para quem convive de perto com o envelhecimento, são dolorosos e desestabilizadores. Mas quando acontecem no topo da política global, deixam de ser apenas cenas familiares e se transformam em alerta internacional. Até que ponto essas falas revelam apenas excentricidade? Até que ponto já são sintomas claros de deterioração cognitiva? Se caminharmos mais fundo nesse retrato, encontramos também as pequenas derrotas do cotidiano que em Trump se amplificam sob os olhos de milhões. A dificuldade em abrir uma simples caixa preta em um evento público não foi apenas constrangimento, foi a exposição de uma mente que já não domina os gestos básicos com naturalidade. O esforço exagerado, as mãos trêmulas, o olhar que buscava ajuda sem querer admitir fraqueza, cada detalhe transmitia uma mensagem de fragilidade. Quantas vezes nós mesmos não passamos pela frustração de perder força nas mãos, de lutar contra embalagens simples, de sentir que o corpo já não responde como antes? A diferença é que, em nossa vida comum, esses episódios ficam restritos a uma cozinha ou a uma sala de estar. No caso de Trump, tornaram-se espetáculo nacional. E então surge a pergunta que não quer calar. Se a dificuldade em lidar com um objeto trivial já se torna visível, o que acontece quando a pressão exige lucidez e firmeza? Quando não há margem para a hesitação, quando uma assinatura decide o futuro de milhões, é possível confiar que a mente por trás desse gesto não vacilará da mesma forma que vacilou diante de uma caixa qualquer? As palavras também traem a mente. Discursos recentes revelaram uma repetição obsessiva da palavra grama, quase como um disco riscado incapaz de avançar. O que poderia ser apenas uma metáfora para renovar parques se transformou em uma cena desconfortável, em que a palavra era usada mais de 8 vezes em pouco mais de um minuto.
É impossível não relacionar isso a lapsos que qualquer pessoa já testemunhou em parentes que envelhecem. Frases interrompidas no meio, insistência em um termo que já não faz sentido, uma espécie de eco mental que prende a fala em um mesmo ponto. Mas aqui, o palco não era uma mesa de jantar, era o Kennedy Center diante de plateias, autoridades e câmeras, e o efeito foi devastador. Será que a insistência em repetir a mesma palavra não revela mais do que um descuido? Será que ali não estava exposto um cérebro preso em um ciclo, incapaz de se libertar da própria confusão? É possível ignorar o desconforto de ver um líder preso em um discurso que não se sustenta nem em lógica, nem em coerência? E não se trata apenas de linguagem. Há um aspecto simbólico poderoso nesses episódios, quando Trump fala sobre grama, como se fosse assunto central da política nacional, está revelando não apenas fragilidade, mas uma desconexão profunda entre prioridade pública e obsessão pessoal. É como se a mente escolhesse se agarrar a detalhes triviais, enquanto questões de segurança, economia e diplomacia ficam relegadas à sombra. Quantos de nós já não vimos pessoas em nossa vida real agarradas a pequenos temas repetitivos, incapazes de falar de outra coisa, como se a mente tivesse se fechado em um circuito estreito? Mas e quando esse circuito pertence a alguém que toma decisões em escala global? Será que estamos preparados para lidar com a consequência de um líder que repete palavras como se estivesse preso em uma gaiola mental, enquanto ao redor a sociedade exige clareza e firmeza? Ao refletir sobre esses episódios, fica claro que a questão já não é apenas sobre saúde individual, mas sobre o risco coletivo. Se o corpo e a mente de um líder revelam falhas que se tornam cada vez mais visíveis, a pergunta é: quem arca com o preço? Não é apenas Trump quem se perde no labirinto de suas palavras e gestos. É a população inteira que se vê arrastada para a incerteza. O que acontece quando a instabilidade de um só homem se transforma na instabilidade de uma nação inteira? Essas cenas nos atingem porque, em algum ponto, todos reconhecemos nelas um pedaço de nossas próprias histórias. Vemos nelas os tropeços de familiares que envelhecem, as falhas que preferimos esconder, os lapsos que geram vergonha. Mas, ao contrário de nossas vidas privadas, aqui não há como esconder. O palco é público e cada vacilo é registrado, compartilhado e debatido. E quando um vacilo se torna padrão, já não pode ser tratado como simples acaso. É nesse ponto que a indignação se mistura ao medo, não porque envelhecer ou falhar seja condenável, mas porque insistir em ocupar cargos de poder enquanto a mente se fragmenta é uma escolha que põe todos em risco. Até onde podemos aceitar que a vaidade de um homem se sobreponha à segurança de milhões? Por isso, é urgente abrir esse debate sem concessões. Se já vimos Trump proclamar a posse de prédios públicos como se fossem propriedades pessoais, se já testemunhamos sua dificuldade com objetos simples, se já ouvimos suas falas presas em repetições sem sentido, então o que mais precisa acontecer para admitirmos que há uma deterioração clara em andamento? A negação coletiva só prolonga o perigo. Se você também acredita que esse debate precisa alcançar mais pessoas, que é hora de expor as verdades que muitos ainda preferem esconder, inscreva-se agora no canal, curta este vídeo e compartilhe suas reflexões. É juntos que podemos transformar desconforto em consciência e consciência em ação. Houve momentos em que os próprios registros oficiais desapareceram. Transcrições de discursos foram removidas dos arquivos da Casa Branca, como se apagar o papel pudesse apagar também a memória coletiva. Mas o que já foi ouvido não pode ser desdito. A ausência dos documentos revela não apenas descuido, mas medo.
Medo de que, ao serem lidas, as palavras deixassem de ser ruído e se transformassem em evidência incontestável da desorganização mental. E aqui um dilema se ergue. Se a clareza é o alicerce da democracia, o que significa quando um governo apaga rastros para proteger o delírio de um só homem? Essa ausência ecoa como uma metáfora incômoda. Quantos de nós já não tentamos esconder cartas antigas, diários, mensagens que revelavam um estado de espírito que envergonha? Mas uma coisa é ocultar fragilidades pessoais. Outra é reescrever registros de estado para mascarar falhas cognitivas de quem deveria ser exemplo de responsabilidade. Quando a mentira se torna instrumento de sobrevivência política, até onde ela pode nos arrastar? Não se trata apenas da forma, mas também do conteúdo. Nos momentos em que Trump buscava provar sanidade, escolhia exemplos banais para se vangloriar. Animais identificados em testes, números recitados como façanhas, comparações que em nada se aproximam da seriedade exigida de um líder. Ele contava, diante de multidões, que havia acertado todas as respostas de exames médicos simplificados, como se distinguir um tigre de uma baleia fosse prova de genialidade. E ao repetir essas histórias, não percebia que se tornava objeto de riso, ainda que para ele fosse motivo de orgulho. É possível que um homem incapaz de medir a gravidade de seus próprios atos compreenda o peso de decisões que atravessam fronteiras? Há uma contradição evidente nesse cenário. Enquanto Trump buscava convencer o mundo de sua capacidade, cada gesto expunha exatamente o oposto. O que deveria ser prova de vigor tornava-se demonstração de fraqueza. O que deveria ser argumento de solidez revelava fragilidade. Não seria esse o retrato de uma era em que a imagem importa mais do que a substância? Em que líderes constroem narrativas de força para esconder estruturas ocas? E por trás das palavras emergem episódios ainda mais perturbadores. Em uma de suas falas públicas, Trump desviou para territórios impróprios, citando corpos de atletas com uma naturalidade que ultrapassava os limites do razoável. O público reagiu com surpresa, alguns com risos desconfortáveis, outros constrangidos. Ali, o limite entre discurso político e devaneio pessoal foi rompido, e se em situações comuns isso já seria inadmissível, em um palco presidencial torna-se prova de que a mente do orador já não reconhece as fronteiras do decoro. Até onde pode ir alguém que perde o filtro entre pensamento e fala? Essa ausência de limites não é nova, mas ganha intensidade quando a instabilidade mental entra em cena. O que se espera de um chefe de Estado é controle, equilíbrio, discernimento. Mas quando os discursos se transformam em correntezas desgovernadas, o que resta é apenas a perplexidade. Será que o público se acostumou a esse espetáculo de incoerência? Será que a repetição do absurdo anestesia a capacidade de indignação? O risco é exatamente esse: transformar o anormal em rotina. Cada frase sem sentido, cada discurso que se perde em círculos, cada declaração atravessada por delírios é absorvida pelo noticiário como se fosse apenas mais uma excentricidade. Mas quando olhamos mais de perto, percebemos que não se trata de excentricidade, e sim de deterioração. A diferença entre os dois conceitos é gigantesca. Uma excentricidade é escolha. A deterioração é imposição de uma mente que já não responde da mesma forma. E o que acontece com uma nação quando sua figura central já não domina nem mesmo o próprio discurso? Não é apenas a credibilidade do indivíduo que se esvai, mas a credibilidade do cargo. Cada palavra falha se transforma em munição para adversários, em vergonha para aliados, em descrença para cidadãos. Como sustentar o peso de uma democracia quando o representante máximo se perde em frases sem lógica? Ao retirar transcrições, ao evitar registros, ao tentar normalizar episódios de incoerência,
constrói-se uma muralha de negação. Mas muralhas não detêm a erosão. Mais cedo ou mais tarde, a realidade transborda, e quando transborda, já não pode ser contida. Quantas vezes, ao longo da história, regimes se sustentaram em cima de mentiras até que o acúmulo se tornou insuportável? Não é justamente esse o caminho em que estamos? As palavras de Trump não ecoam apenas como sinais de um corpo em declínio, mas como sintomas de um tempo em que a ilusão se sobrepõe à verdade. É a era em que a repetição substitui o argumento, em que o espetáculo substitui o conteúdo, em que a distorção se disfarça de força. Mas até quando o público aceitará ser espectador dessa farsa? Até quando a plateia aceitará rir de discursos que deveriam inspirar e não constranger? A cada novo registro, a cada nova fala, a linha que separa o político do paciente se estreita. É nesse ponto que o roteiro ganha outra dimensão. Não estamos falando apenas de lapsos isolados, mas de um padrão consistente, registrado em diferentes ocasiões, sob diferentes contextos. O padrão de uma mente que já não consegue organizar suas próprias ideias, mas que insiste em conduzir uma nação. E quando esse padrão se revela diante dos olhos do mundo, não há mais espaço para desculpas. Era uma noite de tensão em Washington, quando, de forma quase discreta, a notícia começou a circular entre jornalistas que acompanham os movimentos do poder. Donald Trump havia sido levado às pressas para o hospital Walter Reed. A versão oficial falava em exames de rotina. Mas a velocidade da transferência, a mobilização da equipe médica e o clima de silêncio absoluto levantaram suspeitas imediatas. Fontes próximas descreviam um presidente pálido, desorientado, com dificuldades para articular palavras. O episódio foi rapidamente abafado, mas deixou uma pergunta no ar. Que urgência justifica retirar o chefe de Estado sem aviso, em meio à noite, em uma operação tão sigilosa? Esse episódio não foi um ponto isolado, e sim parte de uma cadeia de sinais que nunca foram explicados de forma convincente. Médicos renomados, entre eles profissionais que já atenderam outros presidentes, analisaram imagens e discursos posteriores e apontaram algo perturbador: dificuldade para encontrar palavras simples, troca de termos em frases básicas, lapsos que não podem ser atribuídos apenas ao cansaço. Um deles, ao comentar publicamente, afirmou que, quando alguém perde o fio da frase de maneira recorrente, não se trata mais de distração, trata-se de uma falha neurológica que precisa ser investigada com urgência. A cena de um líder global tropeçando em sua própria linguagem gera mais do que constrangimento. Provoca medo, porque as palavras de um presidente não são apenas sons soltos. Elas constroem políticas, definem estratégias, movimentam mercados. Quando a língua falha, não é apenas a reputação pessoal que está em jogo, é a estabilidade de milhões de vidas. E talvez o que mais choque nesse enredo seja a negação insistente. Trump, ao invés de reconhecer fragilidades, reagiu com a fúria de quem se sente acuado. Negou pequenos acidentes vasculares, negou problemas de saúde, negou qualquer alteração em sua condição física. Mas foi justamente essa pressa em se defender que aumentou as suspeitas. Por que alguém que nada tem a esconder se apressa tanto em refutar acusações sem que estas tenham sido plenamente formuladas? Não é estranho quando a negação vem antes da pergunta? O episódio de Walter Reed, ainda hoje, é cercado de versões conflitantes. Houve relatos de que Trump teria permanecido por horas em exames que não são compatíveis com uma simples consulta preventiva. Médicos próximos da equipe de Barack Obama chegaram a sugerir, sem rodeios, que o quadro poderia indicar pequenos derrames cerebrais. E se esse diagnóstico fosse verdadeiro, explicaria muito do que se seguiu. A fala arrastada, os esquecimentos súbitos, as pausas estranhas em discursos que deveriam ser fluidos. Mas há mais.
Funcionários da Casa Branca relataram comportamentos que beiravam o inexplicável. Em reuniões fechadas, Trump às vezes interrompia conversas para narrar episódios que nada tinham a ver com o tema tratado, histórias sem começo, meio ou fim. Houve momentos em que parecia não reconhecer pessoas da própria equipe, chamando-as por nomes de outras eras, como se sua mente vivesse em fragmentos desconexos. O que significam esses lapsos quando partem de alguém que segura em suas mãos decisões de guerra e paz? Não é apenas uma questão de saúde individual, é uma questão institucional. O país, que se apresenta ao mundo como guardião da ordem internacional, se viu conduzido por um homem que, em determinados instantes, parecia incapaz de distinguir realidade de memória falha. Como reagir a essa contradição? Como conciliar a imagem de potência sólida com a figura de um líder cambaleante, cercado de dúvidas médicas e ocultações políticas? Houve também a estranha reação de aliados próximos. Quando questionados sobre a saúde de Trump, alguns não apenas negaram problemas, como chegaram a produzir explicações absurdas. Um assessor chegou a dizer que a fala embaralhada era fruto de ressecamento na boca. Outro sugeriu que o cansaço se devia ao ritmo incansável de trabalho, como se longas horas de dedicação fossem justificativa para lapsos que se repetiam sem padrão. Mas esses argumentos não resistem ao teste da realidade. Quantos líderes ao longo da história trabalharam jornadas intensas sem apresentar sintomas tão evidentes? Imagine por um momento um trabalhador comum escondendo de sua equipe que não consegue mais executar tarefas básicas. O resultado seria desastroso. Agora imagine isso na escala de um país inteiro. Essa é a medida do risco. Outra curiosidade pouco debatida é que, após a visita ao hospital, houve mudanças sutis em sua rotina. Assessores começaram a filtrar ainda mais suas aparições, limitando improvisos e diminuindo entrevistas espontâneas. Não era coincidência, cada fala imprevista carregava o risco de expor a fragilidade que tanto tentavam encobrir. Ao mesmo tempo, investiam pesado em reforçar a imagem de vitalidade por meio de vídeos ensaiados, onde Trump aparecia sorridente, erguendo os braços, repetindo frases curtas e cuidadosamente ensaiadas. A performance, no entanto, não convencia quem olhava além da superfície, porque a saúde não se finge para sempre. E aqui, novamente, cabe a pergunta que ressoa como martelo: até quando é possível esconder o que o corpo insiste em revelar? Até quando uma nação pode aceitar que sua liderança seja construída sobre a omissão? Ele tentou subir ao telhado outra vez. Não era a primeira, não seria a última, mas naquele fim de semana, quando os agentes já esperavam por ele posicionados nos corredores e nos acessos laterais, a cena ganhou contornos de farsa trágica. O presidente Donald Trump, cercado por uma estrutura que deveria conter perigos externos, era em si mesmo o perigo interno a ser contido. Por que alguém insiste em alcançar um espaço de onde nada tem a ver com suas funções? O que move um homem poderoso a desafiar os protocolos de segurança apenas para estar acima de todos, como se o simples fato de ocupar fisicamente o topo fosse suficiente para reafirmar controle? Enquanto o serviço secreto o monitorava, havia no ar um desconforto quase palpável. Os agentes não sabiam se tratava-se de um capricho, de um surto momentâneo ou de algo mais profundo. Um padrão que se repetia e que, a cada repetição, se tornava mais difícil de ignorar. Relatórios internos registraram a tentativa abortada, mas nenhum porta-voz se atreveu a admitir ao público que o presidente precisava ser dissuadido de subir ao telhado como se fosse uma criança teimosa. Não se tratava apenas de deslocamentos estranhos. Havia sinais corporais que gritavam por atenção. O braço que oscilava de forma involuntária, o tronco inclinado em excesso para frente, como se o peso do próprio corpo se tornasse insuportável.
A postura, antes ensaiada para transmitir imponência, agora revelava fragilidade e instabilidade. O público via, ainda que não soubesse traduzir em palavras, que havia algo errado. E essa percepção é talvez a mais perigosa, porque mina a confiança mesmo sem explicações oficiais. Se o corpo já não obedece, como acreditar que a mente ainda comanda? Há quem diga que esse padrão lembra uma condição específica, a demência frontotemporal, uma doença cruel que rouba funções executivas, altera comportamento e dissolve a fronteira entre lucidez e delírio. Especialistas descrevem sintomas que coincidem assustadoramente com o que se vê em Trump. Insistência em frases incoerentes, risadas fora de contexto, fixação em temas banais, dificuldade de manter equilíbrio físico. Não é diagnóstico, é observação, mas a observação basta para acender o alerta. Se um vizinho apresentasse os mesmos sinais, sua família já estaria em busca de ajuda médica. Por que, então, quando se trata de um ex-presidente, fingimos que não vemos? As contradições se acumulam. Em certos momentos, ele se vangloria de sua inteligência e de sua resistência. Em outros, perde-se em associações desconexas, mistura nomes, confunde realidades. Houve ocasião em que mencionou personagens fictícios como se fossem figuras históricas. Em outra, descreveu cenários absurdos como se fossem eventos concretos. O que fazer quando o delírio já não se esconde nas sombras, mas ocupa o centro do palco? E não é apenas sobre ele. O que se desenha nesse quadro é uma crise de responsabilidade coletiva. Os que o cercam sabem dos sinais, percebem cada tremor, cada desorientação, cada impulso de subir ao telhado sem motivo, e mesmo assim se calam. Seriam cúmplices por medo, por conveniência, por interesse? Quantos permanecem ao seu redor apenas para usufruir do poder residual, mesmo quando esse poder já se torna ameaça à segurança nacional? Há também o peso do tempo. Não se trata de um episódio isolado em um dia ruim. Trata-se de um padrão que se repete, de sinais que se intensificam. Cada nova tentativa de chegar ao telhado, cada vez que o corpo vacila, cada discurso em que a coerência desaparece, é como se a doença avançasse mais um degrau. E a cada degrau, a distância entre a imagem de liderança e a realidade de fragilidade se torna maior. Até quando será possível sustentar essa contradição sem que ela desmorone por completo? Se pararmos por um instante para refletir, percebemos que há algo de profundamente humano nesse cenário. A recusa em aceitar o declínio. Quem nunca conheceu alguém que se agarrou a símbolos de controle quando a vida já começava a escapar por entre os dedos? O idoso que insiste em dirigir mesmo quando já não tem reflexos. O trabalhador que se recusa a se aposentar mesmo quando o corpo pede descanso. Trump é a versão amplificada dessa teimosia. Em vez de um carro, um país, em vez de uma rua, a cena internacional. E a escala dessa recusa é o que transforma o drama individual em risco coletivo. Enquanto isso, a imprensa registra, analisa, ironiza. Parte da população ri, outra se indigna. Mas poucos se permitem encarar a pergunta que importa. O que significa para o futuro do país e do mundo ter um líder cujos sinais de deterioração são tão evidentes? Não é apenas uma questão de saúde pessoal, é uma questão de segurança. E ignorar isso por conveniência é brincar com consequências que podem ser irreversíveis. A tensão cresce quando lembramos que não se trata de um político aposentado que vive distante do poder. Trata-se de alguém que ainda exerce influência sobre milhões, que dita rumos de partidos, que modela discursos de candidatos, que inspira decisões legislativas. A mente que se perde em devaneios ainda molda de forma direta ou indireta o destino de uma nação. E talvez esse seja o ponto mais perturbador.
Não é possível separar o declínio de um homem da saúde institucional de todo um país. E, no fundo, essa é a pergunta que permanece ecoando. Quem terá coragem de dizer basta? Porque ignorar é fácil, mas perigoso. Aceitar é cômodo, mas devastador. O silêncio, nesse caso, é mais corrosivo do que qualquer palavra. E enquanto isso persistir, cada nova tentativa de subir ao telhado, cada novo gesto incoerente, cada nova perda de equilíbrio se tornará prova de que a verdade está diante de nós, mas preferimos não encarar. E você, ao ouvir tudo isso, não sente o peso dessa contradição? Não se pergunta até que ponto estamos dispostos a normalizar o que, em qualquer outro cenário, seria motivo de alarme imediato? A história nos mostra que líderes frágeis nunca caem sozinhos. Arrastam instituições, corroem estruturas, alimentam crises. É esse risco que está em jogo. E quando a noite cair outra vez sobre Washington e agentes discretos permanecerem atentos nos corredores, esperando para impedir mais uma escalada insensata rumo ao telhado, lembre-se, não será apenas a cena de um homem em declínio. Será a representação de um sistema inteiro que escolheu calar diante do óbvio. E se esse vídeo nos ensinou algo, foi que a verdade sempre encontra uma forma de emergir. O corpo fala, a mente denuncia, os gestos traem a narrativa. Por mais que se tente encobrir, sempre haverá um instante em que a máscara cai. O que está diante de nós, portanto, não é apenas a história de Trump, mas uma metáfora para o nosso tempo. Um tempo em que líderes se sustentam em ilusão e seguidores preferem a segurança de acreditar ao desconforto de questionar. Um tempo em que o peso das consequências é transferido para o futuro, como se o amanhã fosse um depósito infinito onde se guardam os riscos de hoje. Mas o amanhã chega. E quando chega, cobra seu preço. Esse dilema não se resolve aqui. Ele continua. Porque não se trata apenas de Donald Trump. Outros líderes em diferentes cantos do planeta também escondem contradições, também carregam cicatrizes de trajetórias que moldaram suas formas de governar. Entender esse processo é essencial para compreender o presente e, sobretudo, para não repetir os mesmos erros no futuro. É nesse ponto que quero compartilhar algo especial. Um e-book exclusivo que mergulha nas biografias de presidentes que influenciam diretamente o cenário global. Nomes como Donald Trump e Xi Jinping. Conhecer suas histórias desde a juventude, suas obsessões, seus traumas, suas escolhas e suas estratégias ajuda a decifrar o que vemos hoje no palco geopolítico. Porque nada do que acontece agora nasce do nada. Cada decisão carrega raízes que remontam a um passado que precisa ser conhecido. O e-book está disponível no comentário fixado. E agora, ao encerrar este vídeo, deixo com você não apenas informações, mas inquietações. Porque o que realmente importa não é apenas ouvir, mas refletir. Quero te convidar a se inscrever no canal, a deixar seu comentário com suas percepções e a curtir este vídeo para que possamos continuar essa conversa. Sua participação é o que mantém essa investigação viva, é o que transforma palavras em movimento, reflexão em ação. Obrigado de verdade por acompanhar até aqui. Foi uma jornada intensa, cheia de perguntas e contradições que precisaram ser quebrados. Mas esta não é a última história. Ainda há muito a revelar. Muito a explorar, muito a questionar. E quando voltarmos com o próximo conteúdo, quero que você esteja aqui, pronto para mais uma vez olhar para o que muitos preferem não ver. Até lá, carregue essas reflexões com você, porque o futuro começa exatamente na forma como decidimos encarar o presente.